Oi, pessoal. Hoje o Câmara Aberta fala de um assunto bastante sério. O que fazer quando um casal em conflito envolve os filhos na briga? Isso tem nome, alienação parental. É mais comum do que se imagina e pode trazer graves consequências à criança. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicóloga Ellen Barros. Fique com a gente, o Câmara Aberta está começando. Doutora Ellen, obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda ao Câmara Aberta. Eu que agradeço e saúdo a todos que estão nos assistindo em casa também. Doutora, qual é o comportamento que é caracterizado, que a gente pode chamar de alienação parental? Bom, a alienação parental é todo e qualquer comportamento onde existe a intenção de um dos genitores de denegrir a imagem do parceiro, do pai ou da mãe, perante a criança, perante os seus filhos, com a intenção de promover o afastamento ou a fragilização dos vínculos dessa criança com o seu genitor, seja ele pai ou mãe. O que é que leva um adulto a agir dessa maneira? Geralmente, Laí, são as marcas e os resquícios de uma separação por vezes traumática. Então, o cenário da alienação parental, ele é composto pelo ódio, vingança, ressentimento, desejos de retaliação por uma separação mal resolvida ou por uma separação em que esse casal não esteja suficientemente capaz de lidar com esse rompimento desses vínculos. Como é que começa isso? Qual a atitude que já é possível identificar que está se gerando uma situação de alienação parental? Existem alguns níveis, né, que vai de leve ao mais grave. O leve são a própria tentativa de denegrir a imagem desse parceiro, que aí vai desde falar mal, desmerecer ou fragilizar esse vínculo com essas atitudes de denegrir a imagem do outro mesmo. Até níveis mais moderados, intermediários, que são as interceptações de presentes, interceptação de ligações telefônicas, a proibição de passeios, a proibição de festividades, até um nível mais grave, que são as falsas acusações de violência, até a passagem ao ato, que é quando esse genitor ou essa genitora comete a violência para incriminar esse parceiro. A senhora falou aí, chega a ser um abuso sexual, no caso. Provocar um abuso sexual para afastar a mãe ou o pai da situação? O abuso sexual ele está no rol das possíveis violências, né? São as falsas memórias de abuso sexual ou abuso sexual propriamente dito ou outras formas de violência, violência física, violência psicológica, negligência. Cria-se todo um cenário de mentiras, né? Para incriminar esse parceiro e para fragilizar o vínculo. E o grande objetivo do alienador é promover o afastamento da criança com o seu pai ou com a sua mãe. Partindo desse exemplo, doutora, quer dizer, se um pai chega a mentir, vamos supor que é uma mentira, vai na delegacia, uma mãe vai na delegacia, faz uma denúncia dizendo que a filha foi abusada pelo pai. Ela tem uma intenção ali, talvez, de que o juiz afaste o pai enquanto se investiga e a criança vai ficar afastada do pai por uma mentira enquanto a justiça resolve isso. Quais os malefícios para a criança que passa por uma situação dessa? Primeiro, a fragilização dos vínculos, né? Segundo, o afastamento, propriamente dito, da criança com esse genitor. O que acontece é que essa criança ela tem direito à convivência familiar e comunitária e com esse afastamento ela perde esse direito ou tem esse direito violado. E aí nós não estamos falando necessariamente do afastamento apenas do pai ou da mãe, mas do afastamento da família como um todo. Avós, primos, tios, sobrinhos. E muitas vezes esses alienadores, eles tomam esse tipo de atitude de ir até um órgão de defesa da criança e do adolescente para fazer essa denúncia com o objetivo de afastar esse pai ou essa mãe, sabendo que a justiça se interessa por esse tipo de denúncia, porque são denúncias graves de violência, abuso sexual é uma denúncia grave, e é aquilo que você falou.
Lael, até que se averigue, até que se investigue, até que se comprove que esse abuso aconteceu ou foi falso, passam-se 2 ou 3 anos, que é justamente o tempo que o alienador precisa para implantar falsas memórias na cabeça dessa criança e fazer com que ela, de fato, se afaste desse pai e dessa mãe. O que é que passa na cabeça de um adulto que provoca uma situação dessa? É difícil a gente definir o que é que se passa na cabeça de um adulto, né? Existem pessoas, elas pensam de formas diferentes, cada um tem uma intenção. O que a gente precisa analisar é que intenção essa pessoa tem ao fazer isso. Geralmente, ela está tomada por sentimentos de ódio, vingança, revanche, e não se dá conta de que está fazendo isso. Ela acha que ela está fazendo um bem para a filha ou para o filho, afastando-o desse possível agressor, desse possível intruso nessa relação afetiva. Há casos aqui em João Pessoa que a senhora já tem acompanhado? Sim, há casos sim, e não é um fenômeno recente. É uma coisa que já acontece há algum tempo. A Justiça tem tomado conhecimento, mais propriamente dito, da alienação parental nos últimos 4 anos, mas eu já acompanho casos há pelo menos 6 anos de crianças vítimas de alienação parental. E essas crianças começam a se comportar de que maneira? Como dá para identificar que aquela criança está sofrendo alienação? Dá. Um dos primeiros sinais de alienação parental é quando a criança ela passa a incorporar o discurso do adulto. Então, ela começa a falar desse pai, ela começa a falar dessa mãe como a própria mãe ou como o próprio pai. Existe uma adultização da fala dessa criança. Ela começa a repetir os discursos que são ditos, né? O seu pai não presta, e aí ela fala, o meu pai não presta, né? O seu pai não gosta de você, e aí ela introjeta o sentimento de que eu não sou amada, eu não sou querida, o meu pai não gosta de mim, a minha mãe é ruim, o meu pai é ruim. E é essa repetição do discurso, essa adultização do discurso dessa criança ou desse adolescente. A senhora citou algumas frases, eu tenho umas aqui também, seu pai atrasou o pagamento da pensão, sua mãe não deixou eu falar com você ontem, a nova namorada do seu pai não vale nada. Quer dizer, são situações que começam com a frase, a alienação começa assim numa frase. E ela é repetitiva, né? Ela é repetitiva. É essa repetição dessas frases, são as repetições dessas frases que fazem com que a criança introjete essa falsa memória, introjete esse falso discurso. E aí ela passa a viver a dor e a mágoa do outro, né? É uma dor, é uma alienação, não é meu, é do outro, e isso cerceia o direito dessa criança de poder construir as suas próprias impressões sobre esse pai e sobre essa mãe. E aí ela vive a memória do outro, uma memória que não é dela, o que é muito danoso e extremamente complicado para uma criança com pouca idade administrar a complexidade de conflitos dessa natureza. No caso de um casal que já se separou mesmo legalmente e a justiça determina a guarda compartilhada, essa determinação vinda da justiça refletiria de uma maneira do juiz estar dizendo assim, olha, o filho não é só teu, o filho não é só teu. Ajudaria esse reflexo, a guarda compartilhada definida pela justiça? A guarda compartilhada é uma saída muito, muito interessante e ela vem sendo trabalhada como uma alternativa de prevenir a alienação parental. A guarda compartilhada é o exercício do poder parental igualitário, é isso que você fala. É dizer para esses pais, né, ou fazer com que esses pais compreendam que, com a dissolução do casamento, se dissolve ali a conjugalidade. O casal se desfaz, né? Aquele casamento acabou, mas os filhos, né, desse casal continuam a ser filhos desse casal. Isso significa dizer que a conjugalidade ela termina, mas a parentalidade não acaba, né? Aquilo que a gente costuma dizer, olha, existe ex-marido, ex-mulher, mas nunca vai existir ex-pai e ex-mãe. Esse ex-marido ou essa ex-esposa vai estar lá no lugar e ocupando o papel dela. Mas, enquanto pai, enquanto mãe, ele precisa continuar existindo e a criança precisa compreender que o casamento acabou, mas a relação entre pai e mãe continua saudável e eles precisam continuar sendo pais saudáveis e funcionais para essa criança e esse adolescente. Agora, o adulto não pode imaginar que a guarda compartilhada é rachar o filho no meio, né? É compartilhar a criação mesmo dessa criança. Compartilhar as responsabilidades, tal qual seria se esse casal estivesse junto.
né? Quando esse casal está junto, se compartilham as responsabilidades, os direitos e os deveres de pai e de mãe, né? Compartilham-se doutrinas religiosas, questões financeiras, escola, plano de saúde, todas as decisões sobre a criança são compartilhadas quando se está casado. Então, quando se separa, a gente espera que essas decisões também possam ser compartilhadas, né? Que as coisas a respeito da criança sejam discutidas pelos pais dela. É isso que a gente imagina e que a gente espera para que isso seja saudável. Há reflexos na escola da criança, no conhecimento dela, a maneira dela adquirir conhecimento de conteúdo acadêmico por conta da alienação que ela está sofrendo? Sim, é uma violência psicológica. Existem implicações sérias no desenvolvimento da criança quando ela é vítima de alienação parental. E é importante falar sobre escola, Lael, que existe uma lei na LDB que obriga as escolas a prestarem informações sobre a vida acadêmica das crianças aos pais, mesmo que eles sejam separados. Então, os dois têm direito, tanto o pai quanto a mãe, têm direito de acompanhar o desenvolvimento escolar dos filhos, independente de estarem casados Isso ou é lei. não. É lei. Pai que não mora mais com seu filho pode ligar para a escola solicitar. Isso, solicitar. E a escola tem por obrigação informar sobre festas, comemorações, rendimento escolar, rendimento acadêmico do filho. Ele tem direito de saber, independente de estar ou não casado. Agora, uma situação aqui, doutora Ellen, atrapalhar o fim de semana da outra pessoa. O pai oferece um fim de semana divertido à criança, enquanto era o fim de semana da mãe, na guarda compartilhada. A criança passa a relacionar o pai à diversão e a mãe à obrigação. Qual o mal que isso pode gerar? Isso faz mais mal pro adulto que vive essa situação, né? É muito comum a gente ouvir relatos no consultório de mães que dizem assim, mas é muito bom, ele fica com a parte boa, né? Ele é um pai McDonald's e eu fico com a parte ruim, a parte ruim seriam as obrigações, de ter que colocar filho para estudar, de ter que ficar ali educando e tudo. Então, a ideia é que essas coisas elas possam ser compartilhadas, elas possam ser divididas, né, para que não fique com esse estigma do pai que só leva o filho para a lanchonete, do pai que só leva o filho para o parque e não participa também da educação, da moral, enfim, dos costumes, da educação como um todo dessa criança. De acordo com o nível do grau da alienação, a criança pode chegar a ter problemas psiquiátricos, por exemplo? Sim, a depressão, crises de ansiedade, transtornos de ordens diversas, dependendo desse grau, principalmente quando ela é vítima dessa falsa acusação de abuso sexual, né? Quando ela é vítima dessa falsa denúncia de violência. E de relacionamento da criança com o resto da família, ou até quando ela crescer, relacionamento com um parceiro, com um marido, com a esposa, pode ter um reflexo lá na frente, 20 anos depois, por exemplo? Com certeza. A alienação parental, ela só se dá, a pessoa só se dá conta de que ela foi vítima de alienação parental na idade adulta, que a gente chama de segundo tempo do trauma, né? É quando ela começa a viver os seus relacionamentos afetivos. Esses relacionamentos afetivos, eles não se estabelecem a contento, e aí, muitas vezes, num processo terapêutico, ou numa conversa com um colega, ou numa conversa com um parceiro, o adulto se dá conta de que, quando criança, foi vítima desse processo. E aí existe um sentimento muito ruim de que ela não viveu aquela história ou de que aquela história não foi vivida da maneira como ela imagina que foi vivida. Ela foi vítima de uma mentira contada por uma terceira pessoa. E muitas vezes isso é extremamente danoso para os relacionamentos afetivos, para a própria constituição de uma nova família, no exercício da maternidade. Ela pode existir a possibilidade de que se repita isso com o filho, de que uma vez vítima, a vítima passe a ser agressora também quando for mãe. São várias as possibilidades. Enquanto criança, nem tanto. Os sintomas são mais inespecíficos, mas quando adulto, sim, ela retoma esse passado e se dá conta de que viveu num enredo completamente mentiroso e fajuto, contado por uma terceira pessoa. Ok, doutora, a gente dá uma pausa rápida aqui na conversa e logo depois do intervalo voltamos falando mais sobre alienação parental com a psicóloga Ellen Barros. Até já!